Romanos capítulo 10, comentar um pouco acerca dessa série de mensagens que a gente está começando hoje aqui, também na sede, lá em Brasília. O pastor Michel começou por lá e nós vamos por aqui também fazer um breve comentário para os irmãos. Nós, os reformados, é o caso da nossa igreja, o pastor de vocês, esse buchudinho da barba branca aqui, é um pastor batista reformado. Pesquisem acerca do que seja um reformado, quem não conhece. Quem frequenta nossas aulas de escola bíblica sabe o que é um reformado, o que é uma igreja reformada, é o caso da nossa. Existem algumas características que nos diferenciam de outras igrejas e não faz de nós mais bonitos, mais cheirosos, melhores e nem piores do que ninguém. Longe disso, essa não é a nossa pretensão. Obrigado. Mas é uma característica, algumas características das igrejas reformadas são latentes e uma delas diz respeito à pregação da palavra. Nós somos adeptos à pregação expositiva. Existem vários tipos de sermão. Existe sermão biográfico, existe sermão temático, textuais, topicais, e existe o sermão expositivo, onde o pregador ele simplesmente expõe o texto que é dado à leitura naquela ocasião. Dessa maneira, nós entendemos que o que está sendo passado para os irmãos é 100% palavra de Deus e não tem qualquer ingerência do pregador em pretender um tema a outro ou priorizar um tema a outro, mas antes expõe literalmente aquilo que está sendo expresso no texto que se escolhe para ler. Porque nós entendemos que o texto bíblico por si só já é uma instrução mais do que suficiente. Por que os pregadores expõem a palavra? Por que a palavra está aí no mundo? Não é novidade, é desde a antiguidade, desde antes mesmo de Jesus. Os profetas já sofriam no meio do povo, em virtude de estarem sempre falando para o povo algo que de muitos séculos Deus já havia estabelecido, mas que por algum motivo o povo ora desconhecia e ora mesmo conhecendo desobedecia. Você vai ver no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o profeta dizendo: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o povo era alheio à palavra de Deus e os próprios sacerdotes que deveriam transmitir essa palavra de Deus eram negligentes nesse ministério. Nos dias de Jesus não é diferente. Jesus diz para os religiosos, os camaradas que brigavam para manter a religiosidade, Jesus vai dizer para aqueles homens: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E os apóstolos vão fazer essa insistente cobrança nas epístolas, no restante do Novo Testamento, para que as pessoas se inteirem acerca da palavra de Deus, para que as pessoas conheçam a Deus por meio de sua palavra, que é a maneira mais inequívoca de se conhecer o que de Deus pode ser conhecido. Amém, irmão? Amém. Estamos nós aqui no século 21 e é como se estivéssemos lá naqueles dias do profeta Oséias, ou nos dias do Senhor Jesus, lá dizendo que aqueles homens erravam por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder de Deus. E a gente tem hoje também um mundaréu de gente que não é dado ao estudo da palavra. As pessoas não são dadas a uma vida de frequente leitura e meditação na palavra. Eu não quero deixar ninguém constrangido, longe disso, até inclusive é determinação da palavra de Deus, a ninguém causeis constrangimento. Não quero deixar ninguém constrangido, mas se eu saísse perguntando aqui entre nós, quem
colocou a mão na Bíblia domingo passado, na hora de vir para o culto aqui, e só veio colocar a mão nela de novo aqui hoje, na hora de vir para cá, um monte de gente aí ia queimar de vergonha. Alguns, na hora de sair para o culto aqui hoje, aprontaram uma briga com os meninos. Cadê minha Bíblia, menino? Cadê? Não lembra nem onde deixou. Acha que os meninos que esconderam, com muita dificuldade achou, escondidinha num cantinho, com um monte de coisa em cima, empoeirada, embolada. Por quê, amados? Relaxo e desprezo para com a palavra de Deus, que, ao contrário do que boa parte de nós faz com ela, deveria ser algo constante e super frequente na nossa vida. Todos os dias você tinha de ter contato com a palavra de Deus. Todos os dias você tinha que reservar um momento do seu dia para leitura e meditação na palavra de Deus. Mas infelizmente, boa parte de nós não faz isso. Não lê, não estudam, não meditam e recebem apenas isso que a gente manda do culto aqui no momento dos cultos. Alguns não vêm para os cultos de quinta-feira, outros não vêm para a escola bíblica, o que é um absurdo, porque deveria ser o dia mais lotado de gente aqui às quartas-feiras à noite para o estudo bíblico, exatamente por fome, desejo, vontade de conhecer a palavra de Deus. Lamentavelmente é uma ocasião bem vazia, onde as pessoas têm sido bastante negligentes. Por causa disso, sobra para nós aquele empenho de fazer com que esse momento aqui seja o mais bem aproveitado possível, a fim de que seja diminuído o prejuízo causado pela leitura e meditação que deveria ser feita, mas infelizmente não é. Então a exposição bíblica entra nesse sentido, trazendo instrução para os irmãos, não no momento que era para ser instrutivo, porque esse momento aqui, o culto, não é o ideal para a instrução, para ensino. Aqui o culto é um momento de exortação, é um momento de consolo, é um momento de um comentário da palavra de Deus que direciona os irmãos para um modo de vida inerente à vida daqueles que temem a Deus, confiam no Senhor, mas sem aquela profundidade que em outras ocasiões em que nós nos reunimos permitem que se conheça muito, mas muito mais da palavra de Deus. Nós entramos com essa pregação expositiva a fim de que seja suprida um pouco dessa carência, dessa falta de conhecimento bíblico, mesmo nesse momento onde o objetivo não era exatamente esse. Daí, amados, a gente passa a ter dois desafios. Primeiro, é que o pregador, esse que vem aqui para frente, seja um expositor do texto bíblico na sua pregação. Eu muito me alegro por ver a desenvoltura do irmão Filho, por exemplo. Talvez os irmãos não percebam, mas eu percebo, eu tenho a obrigação de prestar atenção nisso, o quanto o irmão Filho tem desenvolvido a habilidade de expor linha por linha do texto que ele escolhe para pregar. O irmão Washington já faz isso há bastante tempo. E outros pregadores vão surgindo no meio de nós, irmão Hernândio, até o próprio David, eu estou sabendo que nas reuniões de jovens aqui está mandando ver, e outros que, em virtude da timidez, não vêm ainda para o culto, mas virão. Logo essa timidez vai ser quebrada em nome de Jesus e também irão expor o texto sagrado. Então, o primeiro desafio é esse: arranjar pessoas que, estando aqui de frente desse microfone, exponha esse texto bíblico na pregação. Daí sobra um segundo desafio. Talvez esse seja mais difícil que o primeiro, não sei. Os irmãos decidem. Se tem alguém que precisa aprender a expor, nós precisamos que do outro lado haja alguém que aprenda a quê? A quê, amados? Ouvir a palavra de Deus.
ouvir e meditar nessa exposição bíblica. Nós vivemos a semana inteira trabalhando, estudando, cada um de nós aí tem os seus problemas. E no domingo a gente vem para cá, cada domingo a gente vem de um jeito. Um dia a gente está muito alegre por alguma coisa muito legal que aconteceu, no outro dia a gente está triste que aconteceu alguma coisa que não é legal. Em algum dia a gente vem com raiva, vem irado porque fizeram alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa desagradável, e assim vai. E com essa mentalidade, esse coração que a gente chega, que a gente vai receber essa ministração da palavra, que em muitos casos não vai ter muita coisa a dizer, de acordo com aquele momento, precisamente em que a gente está vivendo. Se há alguém aqui que tem alguma enfermidade, está passando por algum tipo de doença, chega aqui e eu faço uma pregação que não tocou no assunto doença, não tem nada a ver com doença. Então você imagina, puxa vida, eu precisava hoje ouvir uma palavra do pastor que me encorajasse, que eu estou doente, eu estou enfermo, estou preocupado com essa enfermidade, e eu gostaria de ter ouvido uma palavra que me encorajasse para passar por isso. No entanto, eu veio falar de outras coisas que não diz respeito à minha vida. Hoje o pastor falou foi de vício, foi de cachaça, nem cachaceiro eu sou. Vocês estão entendendo? Então, se a gente fosse chegar para a igreja imaginando ouvir alguma coisa que a gente estivesse querendo ou precisando ouvir naquele dia, nós iríamos perder todas as oportunidades de sermos ministrados pela palavra de Deus. Porque quando nós adentramos esse ambiente, não é para ouvir o que nós queremos, mas é para ouvir o que Deus tem para falar com a igreja. Amém? E é por isso que você não bebe, nunca bebeu na vida, mas vamos falar de cachaceiro. É por isso que você não adultera, nunca cometeu um adultério, mas vamos falar de adultério. É por isso que você nunca roubou nada na sua vida, mas vamos falar de roubo. Vocês estão entendendo, queridos? Então, a palavra de Deus, ela é exalada, ela é externada, ela é exposta para a igreja como um todo. E domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, aula de escola bíblica após aula de escola bíblica, você vai se enchendo de conhecimento da palavra de Deus e se transformando em mais um potencial expositor dessa palavra para alcançar muitas e muitas vidas lá fora para o Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Você não bebe, você não é cachaceiro, mas lá no seu local de trabalho é um cachaceiro para você evangelizar. Você não rouba, você nunca foi ladrão, você nunca roubou nada de ninguém, mas do teu lado tem uma pessoa que rouba e precisa ouvir o evangelho e vai ouvir da tua boca. Você não é adúltero, não é adúltera, mas lá onde você estuda, onde você trabalha, na sua vizinhança, existe uma mulher adúltera, um homem adúltero que precisa abandonar essa vida e vai ouvir a correção por meio de você. Entendem, amados? Por que domingo após domingo nós recebemos palavra de Deus aqui, na maioria das vezes, nada a ver com aquilo que a gente pretende ou acha que precisa ouvir, mas ouve assim mesmo? A palavra é distribuída para uma coletividade e todos nós somos chamados para prestar um serviço excelente a Deus, a pregação do Evangelho. Amém? Amém. Esse Evangelho, primeiro de tudo, fala ao nosso coração. Depois disso, ele vai falar a muitos outros corações. Esse tesouro que você tem recebido não é algo particular para você usar somente contigo mesmo ou consigo mesmo, mas para que você leve adiante, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. Amém? Amém. Hoje a primeira mensagem dessa série, que vai longe, ela está prevista para 3 meses de pregação. Não sabemos ainda se vamos acompanhá-la precisamente como lá será exposta, mas vamos nos empenhar para que você não perca absolutamente nada. O texto que diz respeito ao que a gente vai expor hoje é todo o capítulo 10 de Romanos, mas nós vamos ler inicialmente apenas 3 versículos, o 13, o 14 e o 15, e você vai manter o texto marcado aí para a gente ir conferindo outros versículos próximos aí, para nos inteirar da ministração. O tema,
A série Aprendendo a Ouvir e a Praticar a Exposição Bíblica. A mensagem de hoje tem como tema Boas Novas na Escuridão. Amém, queridos? Amém. O texto, Romanos 10, de 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O versículo 13 vai dizer então que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, é preciso compreender primeiro que invocação é essa aí, porque a gente diz Deus por cada coisa, né? O jogador chuta a bola, ela bateu na trave e não entrou, meu Deus! A gente usa o nome de Deus em vão, que é uma beleza. Então essa invocação, quando a gente vê essa invocação sendo mencionada aqui, está fazendo uma referência clara ao invocar a Deus com vistas à salvação da alma. Amém, queridos? Amém. Essa é a prioridade. É claro que você vai invocar a Deus com outras finalidades. Está sentindo uma dor, vai orar a Deus para tirar a dor, é normal. Quem não faz isso vai fazer uma viagem, ora a Deus, clamando por livramento no caminho. Isso é normal. Nós somos cristãos, servos do Senhor, e isso é máximo na nossa vida, nunca vai mudar. E ai daquele que não tem isso como prioridade. Mas aqui o texto está fazendo uma referência à invocação com vistas à salvação da alma, com vistas ao livramento da condenação eterna. Amém? Então é preciso compreender que essa invocação diz respeito ao livramento da condenação. Por isso, antes de mais nada, quem ouve precisa ter a certeza de que carece dessa salvação. O mesmo texto de Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz que porque todos pecaram e destituídos e carecem da glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então a Bíblia vai dizer que quem foi que pecou? Todos. O texto não diz porque um monte de gente pecou. Ele não diz, porque quase todo mundo pecou. Não, o texto diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se é todos, é todos. Eu, você, o Papa, todos os apóstolos, os profetas, todos mesmo. Todos significa aqui, todos pecaram. Amém? Amém. Gente de todas as nações, de todos os lugares, de todas as épocas, todos nasceram sob o pecado. E o pecado gera morte, e essa morte, condenação eterna, literalmente no linguajar mais popular, condenação ao inferno. Diante dessa notícia, que é simplesmente terrível, sim, é uma notícia terrível, uma notícia muito ruim, que a humanidade inteira caminha a passos largos para o seu fim trágico, para a destruição, para o padecimento eterno, eternamente, definitivamente apartados, afastados de Deus. Você pode dizer assim, misericórdia. Essa é a situação da humanidade. Nesse cenário, chega o Senhor Jesus. Só tem notícia ruim. Está todo mundo perdido. E no meio dessa treva toda, no meio dessa escuridão inteira, resplandece a luz do Salvador. O Senhor Jesus, o Salvador, brilha
no meio das trevas, aonde não havia nenhuma esperança, aonde a perdição era completa. Chega o Senhor Jesus trazendo a solução para aquilo que não tinha solução. Entenderam, amados? Amém. Amém? Amém. Isso é chamado de boa notícia. Isso é chamado de boas novas. Isso é chamado de salvação. Ainda, sabendo então que se está perdido e que somente o Senhor Jesus pode salvar e que a sua misericórdia é enorme e Ele pode salvar, o que nos resta é compreender na Escritura Sagrada que não existe qualquer possibilidade de autojustificação. Nós, por exemplo, amados, não cremos, porque a palavra de Deus não nos dá margem para crer nisso, em livre-arbítrio para a salvação da alma. Eu vou ser grosseiro na explicação aqui. Você pode ter e usar muito bem o seu livre-arbítrio para escolher a cor da roupa que você vestiria hoje, para escolher o que você ia comer hoje, se era arroz com feijão, farinha, carne cozida ou frita. Chegar em casa você vai escolher se vê o Silvio Santos ou o restinho do Fantástico. Você tem livre-arbítrio para essas coisas. Se quando acabar o culto você vai direto para casa, vai dar uma passada na pizzaria. Agora, dizer que você é livre para escolher Deus, nem pensar. A salvação da nossa alma é um presente gracioso providenciado pelo Senhor. Quando nós não merecemos, Ele vem e nos salva. Melhor dizendo, quando merecemos o inferno, Ele vem e nos garante uma ida para o céu. Amém? Amém. Você consegue imaginar isso? Os versículos 6 e 7 do mesmo capítulo que a gente está lendo aí, do 10, olha o que diz. Olha que interessante. Mas a justiça decorrente da fé é assim. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. A vinda do Senhor, o ministério do Senhor, a sua morte e ressurreição, tudo isso junto e misturado, se você quiser, compreende um dos maiores mistérios, ou melhor dizendo, o maior de todos os mistérios, absolutamente inexplicável, incompreensível para qualquer ser humano. E se não for por olhos da fé, por entendimento de fé, por dom do Espírito Santo que Ele mesmo dá a todo aquele que crê, nós mesmos jamais acreditaríamos nisso. Porque é impossível. Simplesmente impossível. É por isso que o nosso Deus é chamado de o Deus do impossível. Aquilo que era impossível para nós, Ele veio e providenciou. Aquilo que para nós não tinha como, Ele veio e fez. Você não merecia, mas Ele te deu. Você não sabe como, mas Ele te deu. Você não sabe para quê, mas Ele te deu. Ele vai fazer com que você descubra. Amém, irmãos? Amém. Esse Evangelho não tem muita coisa a ver, para não ser grosseiro e dizer que não tem absolutamente nada a ver, a gente diz, não tem muita coisa a ver com boa parte dos ensinos das religiões pelo mundo. As religiões vão ensinar as mais variadas receitas de sucesso, seja nesse mundo ou seja na eternidade. Então você será uma pessoa muito boa, e você sendo uma pessoa muito boa, você então vai reencarnar num espírito evoluído, mas se você for muito mal, você vai regredindo, e na outra encarnação você nasce um porco, depois uma minhoca, depois sei lá o quê, e de todo jeito o responsável será você, e quem vai fazer alguma coisa será você.
No islamismo, você precisa praticar suas obras de caridade, rezar 5 vezes por dia, virar para Meca, no mês do Ramadã, passar o dia inteiro sem comer nada, pelo menos uma vez na vida fazer uma viagem até Meca e arrodear uma pedra preta que tem lá e jogar a pedra nela, porque ela simboliza o capeta. Ou seja, você sempre tem que estar desempenhando algum ato. Na nossa tradição cristã mais conhecida, em dadas ocasiões do ano, você vai dar voltas na cidade com a vela na mão, seguindo a imagem de um santo, invocando aquilo como se fosse um Deus, fazendo rezas para aquela entidade. Em outras, a pessoa vai numa encruzilhada, mata uma galinha, bota uma farofa, uma garrafa de pinga para o santo vir beber na madrugada, e de todo jeito você tem que estar praticando alguma coisinha. E amados, preste atenção. Aqueles que o Senhor Jesus escolheu por sua soberania, aqueles que o próprio Deus, no seu infinito amor e entendimento, que excede em muito o nosso entendimento, escolheu para a salvação, foram simplesmente escolhidos, chamados e escolhidos no meio de uma multidão perdida, porque todos pecaram, você se lembra? E destituídos estão da glória de Deus, e o Senhor graciosamente separou alguns, e para esses tem dado entendimento acerca desses mistérios. Amém. Amém? Por conta disso, o mundo simplesmente nos odeia. O mundo vai te achar legalzinho, vai te achar um crente bonzinho, enquanto você estiver praticando, falando e defendendo tudo que o mundo também ama, pratica e defende. A partir do momento que a sua pregação se fundamentar na palavra de Deus, e que você contradisser aquilo que o mundo anda, e que o mundo perceber que você está andando numa direção totalmente diferente, o mundo passa a te odiar. Não se iluda. Por causa do Evangelho, pai briga com filho, filho briga com pai, mãe com marido, marido com mulher, irmão com irmão, nora com sogra, e vira, como diz lá no Goiás, um aranzé só. Por causa do Evangelho. Alguém se converte, chega na família, agora eu sou crente, passa a ser repudiado pelos familiares. Por quê? Por causa do Evangelho. Porque religiosamente as pessoas entendem que o Evangelho é aquela coisa onde você pratica uma porção de rituais e sacrifícios, que esses sacrifícios vão fazer de você merecedor de algum favor de Deus. No meio da igreja evangélica isso foi importado também. Então as pessoas imaginam que vão fazer alguma coisa, e por causa dessa coisa que vai fazer, Deus então passa a te dever alguma coisa. Boa parte dessas igrejas atribuem a isso o ato de contribuir financeiramente. É claro que a igreja é dependente, no segundo plano, mas dependendo de Deus. Mas fisicamente aqui na terra, a igreja, para que subsista, é dependente das contribuições dos irmãos. Mas o que é que os camaradas ensinam? Que você vai contribuir acima das suas capacidades, aquilo será uma prova de fé, e por causa daquelas contribuições, Deus então se tornará obrigado a te abençoar com alguma coisa. Isso é um evangelho diabólico. Não é por merecimento nosso, amados. Nós não merecemos. Nunca merecemos. E nunca seremos merecedores. Ele nos ama gratuitamente. Ele nos escolheu, sei lá por quê, mas escolheu. E a única coisa que você precisa entender é isso. Você estava perdido. Você está entendendo, amado irmão? Amém. Está entendendo, irmã? Você estava perdido, condenado no inferno. E Ele te tirou. Ele escolheu você. Mas por que eu? Não sei. Chegar no céu, tu pergunta para Ele. Se você entender isso, acabaram os seus problemas nessa terra. Todos os problemas agora serão como que diversão. Entenda que Ele te salvou, e o resto dos seus dias agora serão ações de graças, serão atos de gratidão profunda por esse sacrifício inenarrável dele por você. Amém? Amém. A receita dessa invocação
a palavra da fé que pregamos. Está no versículo 8 isso aí, ó, para você ver. Ó. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Você não precisa viajar para nenhum lugar, para prestar um rito em algum lugar, para ir dar uma oferta para o santo não sei aonde, para ir ver a cara de uma imagem não sei em qual cidade. Não, a palavra está perto, ela está aí na tua boca. A palavra da fé que pregamos. Amém, querido? Amém. Está no teu coração. Está bem pertinho. Você não tem que ir para lugar nenhum. Você não depende de mim, você não depende do pastor. Versículo 14. Agora vem a parte dura de tudo isso aí. Tornar tudo isso público e compreensível. Onde reside a grande dificuldade de entendimento? Porque há tanto tempo o Evangelho vem sendo pregado e a humanidade continua andando para o mesmo buraco. E por que, mesmo no meio de tanta gente escolhida por Deus, tanta confusão de entendimento e divergência? Olha o que Paulo vai dizer, versículo 14. Já que no 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Mas o 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É preciso que se creia no Senhor. E esse crer no Senhor para a vida eterna é um dom que Ele mesmo vai dar. Ele se revela àquele a quem Ele quer se revelar. Amém, querido? Amém. Precisamos entender isso. Ele se revela a quem Ele quer. As pessoas invocarão o Senhor a partir do momento que elas crerem no Senhor. As pessoas precisam crer no Senhor. Agora, se essa é a condição, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ratifica, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É indispensável crer que o Senhor é real. E aí, mais uma vez, temos que fazer uso de mais um dom que o próprio Senhor nos dá: fé. Não fé religiosa, mas fé no Senhor. Fé, amados, o crer, esperar confiantemente que algo que você não pode ver, você não pode ouvir, você não pode tocar, é real, existe mesmo. Em que as pessoas transformaram o que chamam de fé, meus amados? Endeusaram pessoas, quer sejam vivas, quer sejam mortas, criaram imagens, criaram ícones, para você ir lá e olhar para ela e passar a mão e sair chorando. Oh, eu tenho muita fé nesse objeto. Isso não é fé. Fé se tem naquilo que não se pode ver. Você utiliza a fé exatamente para invocar, confiar naquilo que não se vê. A partir do momento que se vê, não precisa de fé. Entendem o tamanho do estrago que foi feito? Amém? Amém. Ainda precisa crer, né? Mas e como crerão naquele de quem nada ouviram? Uma das acusações levianas que alguns irmãos fazem contra nós, reformados, calvinistas de uma forma geral, acusações bem levianas, bem tolas mesmo, quando as pessoas dizem: se Deus já tem os seus escolhidos, então a gente não precisa pregar, então não vamos pregar o Evangelho, não precisa pregar, Deus já escolheu os seus mesmo.
Nós não temos conhecimento de outro método, outra metodologia de alcance dos eleitos de Deus que não seja por meio da pregação. A pessoa precisa ouvir essa mensagem. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 11, se eu não me engano, o 10, né? Eu acho que fala do Cornélio, é? Me ajuda aí, Washington. Atos 10 é que fala do Cornélio? É, isso mesmo, centurião Cornélio. É interessante você ver a história desse cidadão. Quem era esse Cornélio? Um centurião romano, quer dizer, um homem amaldiçoado para o povo judeu. Mas dizem que esse homem era piedoso, era um homem, não precisa abrir lá não, a gente vai ficar em Romanos, então só vou contar rapidinho para vocês. Era um homem piedoso, um homem que dava suas esmolas, era um homem generoso, um homem gentil para com o povo de Deus, de maneira que as orações daquele homem, as esmolas que ele dava, chegaram até o céu. Quer dizer, o cara era o cara. Eu queria ser igual àquele cidadão, só não queria ter esse nome que eu tenho, que é muito feio, né? Cornélio. Mas o cara era um amor de pessoa, era um ser humano perfeito. Todavia o Senhor arma uma verdadeira estratégia para fazer com que o apóstolo Pedro fosse até a casa daquele homem para pregar para ele. Foi preciso que Cornélio ouvisse o Evangelho. E outros tantos exemplos de outras pessoas que tiveram que ouvir o Evangelho para que então viessem a crer verdadeiramente no Senhor e na salvação. Não existe outro meio de se crer no Senhor que não seja por meio de ouvir o Evangelho. O versículo 17 aí, ó, se você olhar um pouquinho mais para frente aí, Romanos 10, 17, olha o que diz: e assim a fé vem pela quê? Pregação. Pela pregação. A pregação de quê? Palavra de Deus. Estão entendendo, amados irmãos, a necessidade e a ênfase que nós damos à pregação expositiva? Não adianta eu vir aqui para o púlpito e trazer uma mensagem motivacional para vocês, coisa aprendida com técnicas norte-americanas, que deixa todo mundo chorando, aqui vai ser uma choradeira, é gente rolando pelo chão chorando, oh, meu Deus, sai emocionado. Amanhã um encontra o outro na rua, o culto ontem foi uma bênção, não é? Foi, mas eu chorei demais, e eu então rolava pelo chão, babava, que era uma beleza, pois é, e a palavra que foi pregada mesmo, qual foi? Rapaz, eu não lembro, não estou lembrado. O texto foi, deixa eu ver, rapaz, não lembro não. Deixa o João Paulo botar o vídeo lá no YouTube, que aí eu vou lembrar. A palavra de Deus que foi dita, ninguém lembrava mais. Campanha do cajado que derruba a muralha, não sei, do quinto dos infernos. E aí você vem 7 quinta-feira, trazendo uma oferta gorda no envelope, e aí hoje você leva um tijolinho, na outra você leva um cajadinho, na outra você leva um vidrinho de óleo, na outra você leva uma rosa amarela, e você vai levando bugiganga para casa, e aquilo é uma bênção, é uma maravilha, e abre os caminhos, e palavra de Deus mesmo, qual foi? As pessoas continuam se ajuntando em movimentos e reuniões religiosas, se tornam excelentes religiosos, mas continuam brutalmente ignorantes quanto à palavra de Deus. Conversávamos com um cidadão que se apresentou para nós como pastor fulano de tal. É pastor há quantos anos? Há 20 anos é pastor. E com
aquele cidadão, chegamos fácil à constatação de que ele nunca leu um capítulo da Bíblia sequer. Não entendeu patavina da Escritura Sagrada. Mas está pastoreando, cuidando de vidas, aconselhando pessoas, ajunta pessoas para marchar, sapatear, balbuciar línguas, palavras que ninguém consegue entender, sair correndo com um pano na cabeça, levantando poeira e Bíblia que é bom. Nada. A fé vem pela pregação, ela vem pelo ouvir, mas não é pregar qualquer coisa, é pregar a palavra de Deus. Se qualquer coisa servisse, nós não precisávamos de igreja, nós não precisávamos de pastores, nós não precisávamos de Bíblia. Você fazia amizade com qualquer um psicólogo, ou um terapeuta, um psicanalista, e de 15 em 15 dias passava 30 minutos conversando com ele, ele te daria conselhos maravilhosos para a vida. Mas e o Evangelho? E as palavras de vida eterna? E a salvação da alma? Estão entendendo mais? Como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue? Aí, amados, uma exortação à pregação, tanto para os que pregam quanto para os que ouvem, ou precisam ouvir, e não estão nem sabendo que precisam ouvir. Porque era você que deveria pregar, mas não prega para ele. E por que você não prega para ele? Porque você vem para mim e diz: pastor, eu não sei pregar. Aí eu vou e digo para você, e agora empatando, porque juntando dois, eu também não sei. Se for depender de uma pregação minha, de algo da minha cabeça, estaremos todos nós andando como cegos, batendo com a cara nas paredes, ou um no outro, e vamos todo mundo para o mesmo buraco. Como é que as pessoas vão ouvir se não há quem prega? Como é que aquele teu amigo, aquela tua amiga vai saber, vai ouvir que Deus condena o adultério, que ela precisa abandonar aquilo, se você mesmo não sabe disso, ou se sabe, não tem desenvoltura para dizer isso a ela? Como é que você vai convencer aquela pessoa que ela deve abandonar aquela vida de roubo, porque o roubo desagrada a Deus, e aquele que é apegado a esse tipo de pecado continua condenado às chamas eternas do inferno? Como é que você vai convencer um viciado a ter força, buscar força no Senhor para abandonar o vício, que aquilo também vai levá-lo para o buraco? Você é um potencial pregador do Evangelho. A maioria das pessoas que estão aqui dentro, não fui eu que fui atrás chamar para cá, não. Foi um amigo do amigo do amigo que anunciou o Evangelho, encontrou em algum lugar, no hospital, em casa, no trabalho, na escola, fez um convite, a pessoa está aqui e aqui está até hoje. Alguns, claro, eu fui à casa, fiz um convite, mas a maioria não. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, e é de você que elas vão ouvir esse Evangelho. Agora, que Evangelho você terá para pregar, não se capacitando para isso, preparando bem os seus ouvidos para essa mensagem, tendo uma intimidade com a palavra de Deus durante a semana, para que alguma coisa que o pregador diga aqui no domingo não soe aos teus ouvidos como uma coisa absurda, que você nunca ouviu na vida. Meu Deus, do que esse homem está falando? É de coisas que estão na Bíblia Sagrada e que nós desconhecemos ou estranhamos por falta de intimidade com a Bíblia Sagrada. Uma pena, né? E como pregarão se não forem enviados? Uma exortação à igreja para que não seja negligente no envio dos pregadores.
Uma exortação aos crentes para que não se calem nem se reservem a não ir e pregar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós não temos dúvida disso. A salvação do Senhor é eficaz. Toda vida, como é que vamos invocar aquele em quem não creram? Como é que vamos crer naquele de quem nada ouviram? E como é que vão ouvir se não há quem pregue? E como é que vão pregar se não forem enviados? Se não fosse por meio desse tipo de palavra, você jamais iria compreender que você é um enviado em potencial. Você vai levar um recado ao mundo. E que recado você tem para dar? Como é que você vai dizer? Ah, pastor, eu não tenho coragem não, eu gaguejo. Eu também. Pastor, eu não sei o que dizer. Eu também não sei. Portanto, diga a palavra de Deus. Amém? Amém. Não tem palavra minha ou tua. Palavra minha ou tua não vai fazer grande benefício para ninguém. Agora a palavra de Deus, opa, essa não. Essa é como a chuva que cai do céu, rega a terra e faz com que a planta cresça e dê o seu fruto. A palavra de Deus não volta vazia. Diga a palavra de Deus. O restante do versículo 15, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Oh, maravilha, hein? Que bênção, hein, queridos? Para a gente encerrar, vamos para frente um pouquinho aí, ó. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que diz. 2 Coríntios, você está em Romanos, Coríntios está para frente. Depois de Romanos vem Coríntios. Em primeiro, depois vem o segundo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículos 18 a 20, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados irmãos, ministério da reconciliação. Você sabe o que é reconciliação? Duas pessoas brigaram, estão apartadas, mas você foi lá, deu um conselho para uma, deu um conselho para outra, e aquelas duas pessoas então se reconciliaram, se juntaram novamente. Foi o que aconteceu entre nós e Deus em virtude do pecado. O pecado nos apartou de Deus, nos separou de Deus. E esse evangelho é o ministério da reconciliação. Deus reconciliando consigo os homens, não imputando os pecados, as transgressões. Mas essa reconciliação anunciada por nós, ele vai nos comparar a embaixadores, versículo 20, somos embaixadores de Cristo nesse ministério de reconciliação. Você consegue entender aí, meu amado irmão, minha amada irmã, o peso
o tamanho do ofício que está em nossas mãos. Amado irmão, amada irmã, como embaixadores do Senhor, nos foi dado por esse Deus maravilhoso a possibilidade de anunciar essa reconciliação para outros, fazendo com que pessoas sejam arrancadas da sua situação de condenação, literalmente arrancadas do inferno. Glória a Deus. Amém. Meditem nisso, amados. Marquem esses textos, leiam isso aí no meio da semana, se interem no decorrer da semana acerca dos próximos textos que virão, e vamos nos empenhar nesse ministério da reconciliação. Amém?